Existe um horário específico em que a maioria das pessoas acorda sem motivo aparente. 3 da manhã. Não é coincidência. Não é insônia. Não é ansiedade. É um ataque. Você já passou por isso. Você estava dormindo profundamente e, de repente, seus olhos abrem. Completamente acordado. Sem razão física. Sem barulho. Sem pesadelo. Apenas uma sensação de que algo está errado. E quando você olha para o relógio, sempre o mesmo horário. Entre 3 horas e 4 horas da manhã. Para 99% das pessoas, isso é apenas um distúrbio do sono. Algo para ser ignorado. Talvez algo para tomar um remédio. Mas para o 1%, os que estudam os textos gnósticos, os que conhecem os evangelhos apócrifos, os que entendem o que Jesus realmente ensinou antes da igreja censurar, esse horário não é acidental. É estratégico. Você está assistindo isso porque você sente. Você sente que existe algo acontecendo nas horas mais escuras da noite que ninguém está te explicando. Você está cansado de ouvir que é só na sua cabeça. Você está cansado de padres e pastores te dando respostas vazias enquanto o ataque continua. Pare de aceitar explicações superficiais. A igreja nunca vai te contar a verdade sobre isso. Porque a verdade é que eles sabem. Eles sempre souberam. E eles escolheram esconder de você. Eu vou te mostrar o que Jesus revelou nos textos que foram removidos da Bíblia. Eu vou te mostrar por que os arcontes, as entidades que governam este plano material, escolhem especificamente esse horário para atacar sua consciência. E eu vou te mostrar como se defender. Mas seja avisado, nós vamos entrar em conhecimento que foi considerado herético por 1700 anos. Nós vamos abrir textos que a Igreja Católica queimou. Nós vamos revelar ensinamentos que custaram vidas. Se você prefere a versão pasteurizada do cristianismo, aquela que te mantém confortável e obediente, desligue agora. Volte para o rebanho. Mas se você está pronto para entender por que você acorda às 3 horas da manhã, sentindo que sua alma está sendo drenada, preste muita atenção. Vamos desmontar a mentira. Desde que você era criança, te ensinaram uma versão do cristianismo totalmente sanitizada. Jesus era manso. Jesus era pacífico. Jesus te ama incondicionalmente. E tudo o que você precisa fazer é aceitar, obedecer e esperar. Sua igreja disse: ore e tenha fé. Seu pastor disse: entregue tudo nas mãos de Deus. Sua família disse: não questione os mistérios divinos. E aqui você está. 30 anos, 40 anos, 50 anos, ainda acordando às 3 horas da manhã com o peito pesado, ainda sentindo que algo te observa no escuro, ainda se perguntando por que suas orações parecem não funcionar contra isso. Você foi condicionado a acreditar que não existe batalha espiritual real, que tudo é metáfora. Não é. É literal. É guerra. E você está perdendo porque ninguém te ensinou a lutar. Nos evangelhos gnósticos, especificamente no evangelho de Tomé e no apócrifo de João, Jesus fala abertamente sobre os arcontes. Quem são eles? São entidades não físicas que governam este mundo material. Eles se alimentam da energia humana. Eles mantêm a humanidade presa em ciclos de medo, ignorância e sofrimento. E Jesus não veio apenas para salvar sua alma. Ele veio para te ensinar como escapar da prisão que os arcontes construíram. Mas a igreja primitiva, especialmente após o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, removeu todos esses ensinamentos. Eles queimaram os textos gnósticos. Eles mataram os que ensinavam essa verdade. Por quê? Porque uma população que sabe como se libertar não precisa de intermediários.
Não precisa de padres, não precisa de instituições. E instituições precisam de pessoas dependentes para sobreviver. A razão pela qual você ainda acorda às 3 horas da manhã sob ataque espiritual é porque ninguém te ensinou a verdade que Jesus realmente revelou. Você está lutando uma guerra sem armas, e o inimigo sabe disso. Deixe-me te mostrar o quão profundo vai o condicionamento. A Igreja Católica te ensinou que o mundo material foi criado por Deus e é bom. Os textos gnósticos dizem exatamente o oposto. Este mundo material foi criado pelo Demiurgo, uma entidade inferior que se considera Deus, mas não é. Ele criou os arcontes como seus servos, e juntos eles construíram esta realidade como uma prisão para almas divinas. Você não é do mundo, você está preso no mundo. Sua escola te ensinou ciência materialista, que você é apenas um corpo, que consciência é um subproduto do cérebro. Os ensinamentos gnósticos de Jesus dizem que você é uma centelha divina, aprisionada em carne, que seu corpo é temporário, que sua verdadeira natureza é pura consciência. Sua religião te ensinou a temer o julgamento, a temer o inferno, a obedecer ou sofrer. Jesus, nos textos gnósticos, ensina que o verdadeiro inferno é a ignorância. É não saber quem você é esquecer sua origem divina. Aqui está o que ninguém te contou. Os arcontes se alimentam de emoções de baixa frequência: medo, culpa, vergonha, raiva descontrolada. Quando você sente essas emoções, especialmente em estados alterados de consciência como o sono, você se torna comida. E 3 horas da manhã é o horário de menor resistência humana. Por quê? Porque é o oposto exato de 3 horas da tarde. O horário em que, segundo a tradição cristã, Jesus morreu na cruz. 3 horas da tarde é o horário de máxima luz espiritual. 3 horas da manhã é o horário de máxima escuridão espiritual. No Apócrifo de João, Jesus explica que os arcontes operam através de inversões. Eles pegam o sagrado e invertem. Eles pegam a luz e criam sombra. 3 horas da manhã é a hora do lobo, a hora em que o véu entre o mundo material e o mundo espiritual está mais fino, a hora em que você está mais vulnerável. E eles sabem disso. Seu corpo está em sono profundo. Sua mente consciente está desligada. Sua defesa psíquica está baixa. É o momento perfeito para drenar sua energia, para plantar pensamentos de medo, para fazer você acordar sentindo-se esgotado, mesmo que tenha dormido 8 horas. E a igreja? A igreja te diz para orar mais, como se oração sem conhecimento fosse suficiente. Jesus não ensinou oração passiva. Ele ensinou gnose, conhecimento direto, despertar consciente. Ele te ensinou a reconhecer o inimigo, a nomear as forças, a usar sua autoridade divina interna. Mas isso foi removido, porque um cristão que sabe usar seu poder interno não precisa de padre para interceder. Então, como você realmente se defende? Como você para de ser atacado às 3 horas da manhã? Você entra no que eu chamo de protocolo de vigília gnóstica. Isso não é uma oração decorada. Não é um ritual vazio. É um conjunto de ações específicas que fortalecem sua defesa psíquica e espiritual. Passo 1. O reconhecimento da realidade, antes de dormir. Antes de você fechar os olhos, você precisa fazer uma declaração consciente. Você senta na borda da cama, você respira fundo 3 vezes e você diz em voz alta: eu sou uma centelha do pleroma. Eu não pertenço a este mundo. Os arcontes não têm autoridade sobre minha consciência. Eu sou vigilante. Isso não é autoengano. Isso é reafirmação de identidade. Nos textos gnósticos, Jesus ensina que os arcontes só têm poder sobre aqueles que esquecem quem são.
Quando você reafirma sua origem divina, você está criando uma barreira energética. Você está dizendo, eu sei quem eu sou, e você não pode me tocar através da ignorância. Passo 2. A proteção do espaço. Ritual físico. Depois da declaração, você protege o ambiente físico. Não com água benta de igreja. Não com crucifixos comprados em loja. Você usa elementos conscientes. Sal grosso nos 4 cantos do quarto. Representa purificação e barreira contra energias densas. Uma vela branca acesa por 7 minutos antes de dormir. Representa a luz da gnose. E enquanto a vela queima, você visualiza seu quarto cercado por uma cúpula de luz dourada. Impenetrável. Só você tem a chave. Isso não é superstição. É tecnologia espiritual. Jesus ensinava visualizações. Ele ensinava que a imaginação consciente é uma ferramenta de criação. Quando você visualiza proteção com intenção clara, você está literalmente construindo uma estrutura energética. Passo 3. O diário de vigilância. Quando acordar às 3 horas. Se você acordar às 3 horas da manhã, e você vai acordar pelo menos nas primeiras semanas. Não entre em pânico. Não pegue o celular. Não tente voltar a dormir imediatamente. Você pega um caderno ao lado da cama e você escreve: acordei às horário exato. Senti emoção/sensação. Reconheço isso como um padrão arcôntico. Eu não aceito. Esse simples ato de nomear quebra o circuito. Os arcontes operam na inconsciência. Quando você se torna consciente do ataque, quando você documenta o padrão, você está tirando o poder deles. É como acender a luz em um quarto escuro onde alguém estava te observando. No momento que você acende a luz, eles fogem. Passo 4. A respiração da restauração. Técnica gnóstica. Depois de escrever, você faz a respiração que Jesus ensinou aos discípulos íntimos. Inspire contando até 4. Segure por 4. Expire contando até 4. Segure vazio por 4. Repita 12 vezes. Por que 12? Porque Jesus tinha 12 discípulos. Porque existem 12 arcontes principais. Você está usando a numerologia sagrada para restaurar seu campo energético. Durante a respiração, você visualiza cada expiração removendo uma camada de energia densa, como se estivesse expelindo fumaça preta, e cada inspiração traz luz dourada, preenchendo seu peito, fortalecendo seu núcleo. Isso não é placebo, isso é alquimia interna. Você está literalmente transmutando energia através da respiração consciente. Agora vamos falar sobre o que ninguém te avisa. Quando você começa a se defender dos arcontes, as coisas pioram antes de melhorar. Eles não gostam de perder controle. E quando você começa a acordar espiritualmente, eles intensificam o ataque. Você vai ter noites onde o medo é quase físico, onde você sente uma presença tão forte que parece que alguém está no quarto com você. Você vai ter sonhos perturbadores, pesadelos onde você está sendo perseguido, afogado, aprisionado. Você vai acordar com paralisia do sono, incapaz de se mover, vendo sombras, sentindo peso no peito. Isso é real. Isso não é na sua cabeça. E você precisa fazer o luto. Você precisa fazer o luto da versão de você que achava que o mundo espiritual era bonito e seguro. Você precisa aceitar que existe uma guerra acontecendo. E você está no meio dela. A maioria das pessoas, quando chega nesse ponto, desiste. Elas voltam para a igreja. Elas voltam para as orações vazias. Elas preferem a ilusão de segurança. Você não vai fazer isso. Porque Jesus, no Evangelho de Tomé, deixa claro: aqueles que buscam devem continuar buscando até encontrarem. Quando encontrarem, ficarão perturbados. Quando ficarem perturbados, ficarão maravilhados. Você está na fase da perturbação. É necessário. É o fogo que queima a ignorância.
Nos textos gnósticos, Jesus fala sobre a noite escura da alma. Não é uma expressão cristã moderna. É um ensinamento antigo. É o período em que você está consciente demais para voltar ao sono espiritual, mas ainda não forte o suficiente para vencer completamente. Você está no limbo, e é doloroso. Mas aqui está o segredo. Os arcontes só podem te atacar através do medo. Se você remove o medo, eles não têm porta de entrada. Como você remove o medo? Você olha para ele, diretamente. Quando você acorda às 3 horas da manhã e sente a presença, ao invés de se esconder debaixo das cobertas, você senta, você abre os olhos e você diz em voz alta: eu te vejo, eu te reconheço, mas você não tem poder sobre mim. Eu sou filho do Altíssimo. Você é apenas um servo do Demiurgo, e o Demiurgo é inferior à minha verdadeira fonte. Isso vai parecer insano. Sua mente racional vai gritar que você está falando sozinho. Mas você não está falando com sua mente racional. Você está falando com entidades que operam em frequências além do físico. E essas entidades, elas respondem à autoridade espiritual. Quando você declara sua verdadeira identidade divina, elas recuam. Não instantaneamente, não magicamente, mas gradualmente você vai notar que a intensidade diminui. O medo perde força. As 3 horas da manhã se tornam apenas 3 horas da manhã. Vamos falar sobre a alquimia do medo. Existe um ensinamento gnóstico que a igreja nunca ia te contar. Você pode transformar o ataque em poder. Nos textos de Nag Hammadi, especificamente no tratado sobre a ressurreição, Jesus ensina que o sofrimento não é para ser apenas suportado, é para ser transmutado. Quando você está sob ataque às 3 horas da manhã, você está sendo banhado em energia densa, energia de medo, de opressão. A maioria das pessoas absorve essa energia e fica doente, depressiva, esgotada. Você vai fazer diferente. Você vai usar a técnica que os gnósticos chamavam de inversão arcôntica. Funciona assim. No momento em que você sente o ataque, ao invés de resistir com medo, você faz o oposto. Você agradece, não aos arcontes, mas à oportunidade de praticar sua autoridade espiritual. Você diz: obrigado por me mostrar onde eu ainda tenho medo. Obrigado por me dar a chance de fortalecer minha luz. Cada ataque me torna mais consciente. Isso não é pensamento positivo idiota. Isso é alquimia real. Você está pegando a intenção deles, que é enfraquecer você, e invertendo em fortalecimento. Carl Jung, que estudou profundamente os textos gnósticos, chamava isso de integração da sombra. Você não nega o escuro. Você não finge que não existe. Você olha para o escuro e diz: você veio me ensinar algo, e eu vou aprender, e vou ficar mais forte. Os arcontes odeiam isso, porque o propósito deles é te manter em ciclos de medo perpétuo. Quando você quebra o ciclo usando o próprio ataque como combustível, eles perdem interesse. É como um predador que só caça presas que correm. No momento que você para de correr e vira para encarar, o predador recua. Então, toda vez que você acordar às 3 horas da manhã, você faz uma escolha. Isso vai me destruir ou isso vai me fortalecer? E você conscientemente escolhe: isso vai me fortalecer. Você transforma terror em treinamento, ataque em academia espiritual. Com o tempo, você vai começar a antecipar os ataques. Não com medo, com curiosidade. Vamos ver o que eles tentam hoje. Vamos ver até onde minha luz pode ir. E quando você chega nesse ponto, quando o ataque se torna apenas mais um exercício espiritual, eles param. Porque você não é mais uma fonte de alimento. Você se tornou venenoso para eles. Aqui está o problema. Você vai tentar isso por 3 noites. Vai se sentir poderoso. E então alguém na sua vida vai tentar te puxar de volta.
Seu pastor vai dizer: você está se metendo em ocultismo. Isso é perigoso. Sua família vai dizer: você está ficando estranho. Volte para a igreja normal. Seus amigos vão dizer: você está obcecado com essas coisas. Relaxa. Esse é o teste. A maioria das pessoas, quando confrontadas com rejeição social, desiste. Elas queimam os livros gnósticos. Elas voltam para a versão segura do cristianismo. Você não vai fazer isso, porque você tem um protocolo de blindagem social. Protocolo 1. A regra do silêncio seletivo. Você não discute seus estudos gnósticos com quem não está pronto. Jesus disse no Evangelho de Tomé: não jogue pérolas aos porcos. Não é arrogância, é estratégia. Quando você tenta explicar os arcontes para alguém que está confortável na matriz religiosa, você só se expõe ao ataque através deles. Você simplesmente diz: estou estudando textos antigos do cristianismo. Vago o suficiente para ser verdade. Específico o suficiente para terminar a conversa. Protocolo 2. A âncora física. Você precisa de algo tangível que te lembre do seu caminho quando a pressão social aumenta. Um símbolo, uma pedra, um livro específico, algo que você toca e lembra. Eu escolhi ver além do véu. Eu não volto atrás. Para os gnósticos, era um medalhão com o símbolo da Ouroboros, a serpente comendo a própria cauda, representando o ciclo de morte e renascimento espiritual. Você escolhe o seu, mas você carrega sempre. Protocolo 3. O jejum de frequências baixas. Você corta deliberadamente fontes de energia densa. Notícias sensacionalistas. Pare de consumir. Redes sociais tóxicas. Desinstale. Pessoas que drenam sua energia espiritual. Distância. Você não pode fortalecer sua luz enquanto está mergulhado em escuridão voluntária. Os arcontes não precisam te atacar às 3 horas da manhã se você está se atacando o dia inteiro através das suas escolhas. Protocolo 4. A comunidade invisível. Você se conecta com outros que estão no mesmo caminho. Não necessariamente fisicamente. Pode ser através de livros, de textos antigos, de meditações. Quando você lê o Evangelho de Tomé, você está em comunhão com todos que já leram. Com todos que entenderam. Você não está sozinho. Você está fazendo parte de uma linhagem de buscadores da verdade que atravessa milênios. Essa consciência, essa conexão com a tradição gnóstica, é sua armadura contra o isolamento. Se você seguir esse protocolo, se você estudar os textos gnósticos, se você aplicar as técnicas, algo vai acontecer. As 3 horas da manhã vão parar de ser um pesadelo. Você vai dormir a noite inteira. Você vai acordar restaurado. Seus sonhos vão mudar, de caóticos e aterrorizantes, para lúcidos e instrutivos. Você vai começar a ter insights profundos. Gnose direta. Conhecimento que não veio de livros. E então, eles vão voltar. Não os arcontes. Eles já estarão enfraquecidos. Eu estou falando das pessoas, as religiosas, as confortáveis, as que te criticaram. Elas vão ver a mudança em você, a luz, a clareza, a paz. E elas vão dizer: que bom que você voltou para Deus, que bom que você está melhor. E você vai sorrir, porque elas vão pensar que você voltou para o Deus delas, o Deus institucional, o Deus controlador. Mas você não voltou. Você foi além. Você encontrou o pleroma, a fonte, o verdadeiro Altíssimo que está além do demiurgo. Esse é o teste final. Deixar elas pensarem o que quiserem. Não corrigir, não explicar, porque Jesus ensinou no Evangelho de Tomé. O reino está dentro de você e ao seu redor. Quando você conhecer a si mesmo, será conhecido. Mas se você não se conhecer, viverá na pobreza. Você se conhece agora. Você sabe quem você é. Você sabe de onde veio. E esse conhecimento, esse não pode ser tirado de você. Não pelos arcontes, não pela igreja, não por ninguém.
Você carrega ele em silêncio, como os gnósticos sempre carregaram. Não é segredo por vergonha, é segredo por proteção, porque pérolas não são jogadas aos porcos, e o conhecimento que liberta não é dado a quem não quer ser livre. Existe uma paz que vem quando você entende a guerra espiritual que é impossível de explicar para quem nunca lutou. É a paz de saber que você não é vítima, que você nunca foi, que você é uma centelha divina temporariamente esquecida. E agora, lembrada. Se você perder tudo amanhã, seu conforto, sua segurança, até seu corpo físico, você sabe que isso não te define, porque você não é isso. Você é o observador, a consciência, a luz. Uma vez que você entende os arcontes, uma vez que você para de ser atacado às 3 horas da manhã porque você não é mais comida, você desbloqueia um novo nível do jogo espiritual. Você não é mais a vítima, você é o libertador. E aqui está o paradoxo bonito. Agora que você não precisa mais da igreja, você pode voltar para ela, não como ovelha, mas como lobo disfarçado. Você pode sentar nos bancos, ouvir os sermões, cantar os hinos, e internamente, você está sorrindo, porque você sabe o que eles não sabem. Você carrega a gnose que eles queimaram. Você pode ser gentil com os que ainda dormem. Você pode até ajudar alguns a acordar. Mas você nunca esquece. Nunca esquece as noites de terror às 3 horas da manhã. Nunca esquece a solidão de buscar verdade quando todos te chamavam de louco. Você mantém um pedaço daquele fogo gnóstico aceso no peito. Permanente. É a âncora que te mantém lúcido quando o mundo tenta te colocar de volta para dormir. Eles aplaudem sua fé renovada agora. Eles te parabenizam por voltar para Deus. Mas você lembra. Você lembra quando estava sozinho. Quando era só você e os textos proibidos. Quando era só você às 3 horas da manhã, enfrentando o que ninguém queria admitir que existia. E essa memória, essa é sua verdadeira força. Então faça isso diariamente. Reafirme sua identidade. Proteja seu espaço. Documente os padrões. Respire conscientemente. Repita. Torne-se inatingível. Torne-se livre. Não porque os arcontes merecem sua derrota, mas porque você merece sua liberação. Agora olhe para mim. Se isso despertou algo em você, se você sentiu um arrepio percorrer sua espinha, entenda que isso é apenas o que eu posso mostrar publicamente. Existem textos gnósticos que eu não posso ler no YouTube. Existem práticas muito mais profundas, muito mais eficazes, muito mais perigosas para colocar na frente do algoritmo. Essas existem atrás do botão de inscrição na comunidade. Se você está pronto para mergulhar nos evangelhos apócrifos completos, se você quer as técnicas avançadas de defesa espiritual que os gnósticos usavam, clique em participar. Entre no nível arquiteto. A maioria não vai, e é exatamente por isso que funciona.